Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Bom dia, sim. Beleza, Jéssica, Charla, Tatiane, Patrícia, né? Bom dia, professor. Tudo bem com vocês? Passaram um bom final de semana? Opa, Beleza. Todos fizeram atividade, pessoal, de terça-feira? Viu que o conteúdo é tranquilo, né? isso aí eu fiz. O senhor Uhum. Oi? já corrigiu? Não, ainda não. Na verdade, eu vou ir corrigindo conforme vai dando tempo aí, tá? Porque como nós temos uma programação durante a semana, então a gente vai corrigindo conforme o tempo, mas a presença a gente já vai computando, tá? Então, mais ou menos o valor daquela atividade é 0,7, no máximo 0,8, tá, pessoal? Então, não se estranhe aí se vocês verem uma nota lá, por quê? Porque é o somatório de todas. Então, vai fechar 10, tá bom? Então, são as atividades que vocês vão fazendo. Eu sempre passava no PLSE, pessoal, uma atividade por semana, tá? Mas como agora às terça-feiras nós não temos aí uma aula síncrona, então a gente acaba passando um conteúdo para vocês estarem desenvolvendo naquele horário, tá? Então não para ser não tão puxado assim, mas é dentro do conteúdo da aula. Por quê? Porque se fosse presencial, vocês fariam dentro desse horário, tá? Das 9 às 11, uma atividade para não ficar tão cansativo só o professor falando, tá? Então a gente explica, passa o conteúdo, mas assim, a média vai ser o somatório de todas as atividades. Então não se estranhe se vocês verem lá 0,7 ou 0,8, que vai ser a primeira nota dessa atividade. E depois a gente vai passando mais atividades, tá? Então hoje a gente passa mais uma atividade, ó, até amanhã, né? Que é amanhã do horário de aula, do referente à aula de hoje, tá ok? Mas a gente vai corrigindo sim, tá? Não se preocupe nessa questão aí, a gente vai, não vou dizer demorar um pouco, mas a gente vai prolongar um pouco a correção, pela correria aí dos outras disciplinas, tá ok? Bom, então vamos lá. Pessoal, quero agradecer vocês. Eu, na semana passada, até vou retificar aqui, eu tinha falado assim, obrigado meninas, né, mas tinha um menino na sala, depois que eu fui ver, né, na gravação, tá? Eu acho que era o João que estava na sala, tá? Mas enfim, falei depois dos alunos, aí contemplou o nosso amigo João aí, tá? Então, pessoal, mais uma semana iniciando, que essa semana seja uma semana aí abençoada, né, para todos nós, bem produtiva, e é claro que a gente vai continuar aí com as nossas aulas remotas, tá? Existem previsões futuras para voltar presencial, então vamos aguardar os próximos capítulos, né? Mas, enquanto isso, a gente não perdendo tempo, a gente vai passando o conteúdo para vocês de forma remota, tá? Quero agradecer aí vocês que já estão acompanhando, agradeço também o pessoal das outras disciplinas, né? Que estão se esforçando e acompanhando. Alguns estão no trabalho, né? Outros estão em outros estados, né? Mas estão acompanhando a aula e isso é bacana, né? Participando, tirando dúvida, fazendo as atividades e isso é relevante para nós, tá ok? Então, pessoal, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a nossa aula de hoje, como já de costume, né? Qualquer dúvida, se travar aí a internet, vocês podem abrir o microfone, quem tiver aí, falar, tá? Porque a gente está na tela do Google Meet aqui e às vezes a gente acaba não vendo a questão do travamento aí, mas podem participar, né? Podem abrir o microfone. Por mensagem vai ser um pouco mais difícil a gente ver aqui, né? Enquanto está compartilhando, mas a gente vai estar da melhor maneira possível, tá passando para vocês aí a nossa aula de hoje, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Alguém já acessou lá o Cigar e viu a aula? Eu já postei lá, tá? Então, essa aula tá lá no portal Cigar, tá bom? Então, a gente sempre vai postar antes. Aqui. Quem quiser baixar, dá uma olhada no que vai ser a aula, mas vai ser conforme o plano de curso que eu passei lá, ok? Bom, acredito que vocês todas estão vendo aí, né? Deixa eu ver se não tem nenhum menino aqui, se eu falo todas, né? Não contemplo, mas todos os alunos em si, tá? Então, acredito que vocês já estão vendo aí o compartilhamento. E nós vamos lá. Vamos iniciar falando um pouquinho, né, de custos para construção civil. Lembrando que mais para frente a gente vai ter exercícios aí de desenvolvimento, de escrituração, tá, pessoal? Por enquanto a gente vai iniciando com a teoria, passando para vocês o que isso se refere dentro da contabilidade, esses custos para construção civil. Então, tudo que a gente fala um pouquinho é dentro
relacionada ao custo, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de plano de contas, centro de custos e controle de estoques, tá? Alguém tem algum já conhecimento, pessoal, dessa questão, plano de custo da construção civil, centro de custos, controle de estoque? Eu acredito que a nossa colega aí, a Patrícia, deva ter um pouquinho de conhecimento. Não, vamos dizer assim, não focado muito nisso, mas deva ter um pouco de conhecimento, né, Patrícia? Bem pouquinho, professor. Um pouquinho, né? Não, tranquilo, tá certo. Mas assim, o plano de contas, vocês viram lá, né? Eu postei o plano de contas para vocês verem, não muda muito, tá, pessoal? Só algumas contas em si, mas aquele plano de contas é o que é utilizado na construção civil, tá? Então vocês podem, quem não baixou, pode baixar lá, tem um plano de contas que futuramente a gente vai precisar aí para desenvolver alguns exercícios. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui do que seria isso, desse conteúdo, né? Então, quando o assunto é contabilidade, quando a gente fala, pessoal, há empresas que favorecem a sua gestão por optar em um centro de custo, tá? Então, vocês vão entender mais para frente o que queria dizer o centro de custo. Vocês já têm noção, né? Vocês já estudaram isso aí, mas a gente vai estar falando sobre essa questão do centro de custo, que ele vai controlar receitas e despesas em cada unidade ou área do negócio, ou seja, é uma divisão, tá? Então, a gente pode dizer que em outras razões da atividade exercícia tem cada uma a sua particularidade ou uma exigência legal que vai acompanhar esse desenvolvimento dentro da empresa, tá? Então, cada empresa tem um modelo diferente. Não é, vamos dizer assim, focado para uma que todas vão ter que seguir. Depende se a empresa é pequena, se a empresa é média e se a empresa é grande, tá? Como a gente já falou aí, a questão do sistema de tributação de uma determinada empresa. Então, você pode ser microempreendedor a uma empresa lucro real. Então, cada uma tem os seus conceitos aí determinados, tá? Bom, no caso de quem ergue edificações, valem as duas razões, questão de gestão, controle de custo, controle de estoque, plano de conta, tá? É por isso, pessoal, que quando a gente fala um plano de contas, tá, para construção civil, ela merece uma atenção especial do empreendedor. Por quê? Porque algumas contas, elas são de grande relevância e muitas empresas não levam a sério isso, né? Então, numa determinada obra, como eu cito a Patrícia, porque ela trabalha na área imobiliária aí, apesar que, vamos dizer assim, não, no caso já está na parte de construção também, não sei se ela pode confirmar, está na compra e venda, né, Patrícia, mas na construção ainda não está focada, né, nessa questão da empresa que você trabalha, construir casas, vocês estão só em compra e venda então, né? É só compra e venda, não é aluguel. Futuramente, Nem pensa... construção também, constrói alguns também. Ah, tá, então tá iniciando, né? Isso, tranquilo. Então, pessoal, como eu falo para vocês, tudo quando vocês vão iniciar algo, é necessário que vocês pare e faça, né, uma programação do que vai ser utilizado, do que vocês vão utilizar para a construção de uma determinada obra, em geral. Como a gente está falando de construção civil, pessoal, hoje é muito raro a gente ver em cada esquina uma construção ou até mesmo uma reforma. Então, entra da parte da construção civil. Para quem quer se dar bem, porque hoje tem empresas que administram. Eu tenho um colega meu, que ele é engenheiro civil também, e ele entrou nessa parte de administração, pessoal, de obras, tá? Às vezes, outra empresa vai executar um serviço e ele entra como a engenharia da administração, tá? Isso é importante, por quê? Porque a gente sabe que qualquer custo que aumentar numa obra, isso vai refletir lá no final na questão das receitas, né? Vamos dizer assim, no lucro líquido, tá? Então, centro de construção, centro de custo na construção civil, o que isso representa para nós, tá? Então, a gente sabe que a contabilidade, ela possui particularidades, principalmente nessa questão da construção civil, que a torna tão ou mais complexa que a maioria dos outros setores da economia, tá? Por quê? Porque tem imprevisto em obra, tá? Isso é uma dica que eu falo para vocês. Quando vocês forem construir, quando vocês forem reformar, pessoal, existem, vamos dizer assim, imprevistos em obras, tá? Por quê? Porque determinado projeto que você faz, ele pode ir mais, né? Raramente vai menos, mas sempre vai a mais de custo numa construção, tá? Por quê? Porque pode acontecer de algo não ficar correto, ter que desmanchar e fazer. É claro que isso aí é uma responsabilidade do construtor, ele dá garantia. Mas sempre acontece também de você, vamos dizer assim, pesquisar um preço de um produto hoje, um exemplo,
principalmente porcelanatos, e você não for fazer o serviço agora, e lá na frente você vai fazer o serviço, calculou um valor antigo, chega lá, o valor está mais. É o que está ocorrendo hoje, tá? É um exemplo que eu passei para vocês aí, sobre um colega nosso que pediu para fazer um projeto, a gente fez os projetos, né, arquitetônicos complementares, e veio esse aumento, né, nos materiais. O que ele falou? Que não ia construir mais. Então, engaventou o projeto, futuramente ele disse que vai fazer, né, essa construção de 4 kitnet, tá? Comprou um terreno exatamente para, basicamente, fazer kitnet e colocar aí para alugar. É bom porque fica próximo a uma faculdade, então não vai deixar de ter alguém para alugar, né? Então esse era o propósito dele, mas ele viu que o material subiu muito. Ele fez um orçamento, na hora de colocar em prática, automaticamente os preços superou. E aí, que valor que ele teria para desembolsar? Não tem como, né? Então, a partir daí, a gente pode dizer que há 2 recados claros para quem empreende nessa área, tá, da construção civil. Então, primeiro, quem não pode abdicar de um contador. Segundo, que precisa fazer parte do processo, tá? Só para vocês terem ideia, pessoal, é muito importante o contador nessa área. Raramente, eu não sei se alguém já viu, um contador nessa área imobiliária, né? É muito raro a gente ter um contador focado nessa parte de construção, parte de imobiliária, tá? A gente vê muita questão aí de advogado, né? Dessa parte imobiliária, tal, mas contador que trabalha nessa questão, fornecendo informações de leis, né, de complementos, é raro, tá, pessoal? Então, é uma área aí que falta de um profissional, tá? Então, para a gente compreender um pouco melhor o básico do significado desse centro de custos, a gente traçou uma analogia de uma residência. Então, vocês podem ver aí um projetinho pequeno que eu coloquei para vocês, tá? Então, como você sabe, como eu coloquei aí, ó, possui diferentes cômodos, como sala, cozinha, quarto, né, banheiro. Então, é uma forma de implantar um controle de despesas mais eficaz, tá, pessoal? Ou seja, é considerar os gastos em cada um deles separadamente. Fica mais fácil a gente compreender, tá? E depois, é claro, aplicar como um todo. Então, nessa lógica, cada cômodo é um centro de custo, tá? Então, como vocês podem ver aqui, nós temos a questão da sala, né? Sala, cozinha, banheiro, suíte, tá? E o quarto. E a garagem em si, tá? Então, cada cômodo desse, a gente pode dizer que é um centro de custo, tá? Como assim? O que vai ser gasto aqui dentro, tá? Então, isso aqui vocês vão ver mais para frente, a gente vai exemplificar a questão do controle, né, dentro de uma construção civil, mas a gente pode observar o quanto você vai gastar dentro de um cômodo desse. Nada mais é do que o centro de custo. Seria um pouco mais difícil você integrar tudo de uma vez só. Então, fica mais fácil, né? Você tem a metragem, aí você vai saber basicamente a questão do porcelanato, o vaso, né? Pia, chuveiro, então você concentra todos os custos dentro dessa parte. E depois você tem um relatório final de acordo com o projeto que foi feito, tá? Então é o controle. O centro de custo a gente pode dizer que seria esse desmembramento do total. Então a gente fala o individual, tá? Então quando a gente traz aí para a construção civil, né, essa parte da contabilidade, pessoal, cada obra desenvolvida pela empresa vai adquirir uma denominação de análise contábil, né, como a gente já sabe. Mas é claro que não é só isso, tá? As áreas administrativas da empresa, elas também são classificadas. Se tiver filiais, é claro, né, o que reduz a complexidade, no caso de pequenos negócios, como a gente pode dizer. Temos aí tipos de estrutura rara. Então, nós temos a função administrativa, quando a gente tem um relatório final, basicamente é a função administrativa, tá, que tem esse relatório para tomar decisões, mas dentro de um centro de custo a gente faz a divisão. Temos as funções técnicas, funções comerciais, tá? Funções financeiras, funções de segurança e funções contábeis, tá ok? Então, cada, né, divisão dessa tem aí uma pessoa que vai coordenar, que basicamente vai ter aí as informações para finalizar no relatório final, tá? Funções administrativas para tomada de decisão. Então, isso, pessoal, é importante a questão dos centros de custo, tá? Mais para frente a gente vai ter exercícios para a gente fazer e acredito que vocês vão compreender um pouco melhor do que a gente está dizendo relacionado a isso, tá? Então, quando a gente fala centro de custo, nada mais é do que ter as divisões e depois você ter aí um relatório final disponibilizado lá para o administrador, o gestor, para tomada de decisão, tá?
Então, pessoal, a diferença básica que a gente coloca aí entre o exemplo da residência e a construção civil é que, no segundo caso, cada centro de custo gera também receitas, né? Ou seja, afinal, sem o faturamento, não é a empresa que vai sobreviver. Então, a gente tem também receitas dentro de uma construção civil. Mas hoje, como eu falo para vocês, é raro alguém estar focado nessa parte aí, né, do centro de custo, tá? Inicia uma obra, não tem controle, a gente sabe muito disso, tá? Como a gente trabalhou em obra, a gente sabe que as pessoas, às vezes, malemar, elas têm o controle de pagamento de funcionários, tá? Malemar, tá ok? Ah, mas isso vale para quem só constrói ou para quem compra e constrói? Vale para os dois, né, pessoal? A gente sabe que essa questão de contabilidade, ela não é só para aquela empresa que compra os materiais e constrói uma residência, vale para tudo. Você tem que ter controle de funcionário, você tem que ter controle de gastos, né? Por quê? Porque em determinada obra, se você gasta a mais daquilo que o dono da obra está comprando, com certeza chega uma hora, né, que o dono vai questionar o porquê disso. Aí entra a questão do desperdício, tá? Isso é importante a gente saber também. Bom, então, planos de contas para a construção civil, pessoal, ela exerce, né, um papel fundamental, tá? Então, temos aí um papel semelhante ao fluxo de caixa para qualquer negócio. Então, por isso é uma ferramenta fundamental para controle financeiro, servindo do quê? Base para as demonstrações contábeis, balanço, DRE, fluxo de caixa, tá? Então, se vocês observarem, existem grandes construtoras hoje, nós temos aí em Sinop grandes construtoras, né, que elas têm um departamento focado nessa parte, né, exercer aí o papel de controlar várias etapas. Eu mesmo, no meu estágio da faculdade, eu acompanhei uma obra de um prédio, né, e lá eles tinham essas divisões, tá? Então eles tinham controle, vocês vão ver a questão de como, vamos dizer assim, até o armazenamento de materiais, que isso é importante também, redução de desperdício, seja de espaço, de materiais, enfim, tudo isso entra como um custo, tá? Na construção civil, tá ok? Dúvidas, pessoal? Até aqui, beleza? Vou dar uma olhada aqui, tranquilo? O professor, Oi, pode falar, Patrícia. e quando a obra já está ali, quase no final, ali, tá indo para a vistoria do Habite, daí você descobre lá que a janela foi feita 10 centímetros menor. Esse que é o problema, né? Aí, ou há erro no projeto, ou erro na execução, né? Se você pegar Eu o projeto... acredito que foi o construtor. Exato, exato. Mas você sabe por que que isso acontece? Porque senão o arquiteto não estava lá medindo, vendo certinho. Exatamente, não tinha, né, alguém fiscalizando, tá? Então, um exemplo, você trabalha numa empresa, você contrata alguém para fazer um serviço, você tem que ir lá fazer a vistoria, né? Tem que fiscalizar, não deixar, por quê? Isso, pessoal, o maior problema das obras é não ter ninguém vistoriando, né, controlando. Lembra que eu falei para vocês o pessoal de trabalhadores autônomos, né, principalmente você contrata e você sai da obra para eles executar um serviço, que eles fazem? Param, né? Um vai fumar, outro vai no banheiro, outro vai contar piada, outro vai jogar no celular, tá? Então, pessoal, é importante que existem, né, existem pessoas capacitadas para fazer essa questão aí de fiscalização, tá? Como eu falei na semana passada para vocês, existe uma empresa aí, construtora em Sinop, que coloca em cada obra um mestre de obra e paga um pouco a mais, essa pessoa trabalha menos, mas ele vai estar controlando a questão dos outros trabalhadores, tá? E eu perguntando pro diretor da empresa, ele falou assim que melhorou muito, muito mesmo, né? Porque vai ter uma pessoa fiscalizando em cada obra. E às vezes esse diretor falou para mim, na verdade, que ele achava que seria um custo a mais para ele pagar esse funcionário. E ele viu que não, né? Ele pagou a mais, o cara trabalhou a menos, mas é claro, um mestre de obra que sabe interpretar um projeto inteiro, sabe trabalhar em várias funções, mas que ele trabalha menos, mas para ele estar fiscalizando os outros funcionários. Ele disse que melhorou muito e em cada obra ele colocou, tá? Um exemplo, um pedreiro aí que ganha 140, né? Ele começou a pagar aí 240, tá? Para o mestre de obras por dia, tá, pessoal? Então, ele viu que nesse caso aí aumentou aí o rendimento do serviço também, tá?
Não sei se vocês, até a gente recebe às vezes vídeo no WhatsApp, mas eu não sei se vocês já viram um grupo de... Aquilo ali, na verdade, é um pessoal que criou um grupo, né? Eles dizendo que era pedreiro, servente, e eles começam a cantar na obra. Alguém já viu esse vídeo? Chegou a ver? Ou não? Como um conto de fada. Basicamente tem esse aí, mas tem uns que eles cantam em inglês, né? Depois eu vou ver se eu encontro, pessoal, até para mostrar para vocês. A gente até brinca, né? Por que a obra não vai para frente? Por quê? Porque tem trabalhadores que, quando o patrão sai da obra, basicamente, tem aqueles que brincam, né? Dentro de uma bitorneira, tá? Pessoal, se não tiver controle, porque as pessoas estão ali, infelizmente, né? São aquelas pessoas que raramente vão ter um conhecimento técnico, eles estão para mão de obra mesmo, braçal. Então, se não tiver esse controle, é questão mesmo da obra atrasar. Mas depois eu vou ver se eu tenho esses vídeos, eu consigo baixar ele para mostrar para vocês. Quando, até a gente fala, né, quando o engenheiro, o mestre de obra, ou o dono da obra não está lá no local, para verificar, né, fiscalizar como que está o serviço. E é isso que acontece, tá? Então, dentro desse elemento, a gente tem um plano de conta que vai fazer aí vamos dizer assim, a determinação das contas que são utilizadas dentro de uma obra, tá? Então, a sua elaboração, pessoal, deve ficar a cargo do contador. Nós, né? Nada melhor do que nós, contadores. Por quê? Porque demanda de um conhecimento especializado. Não é qualquer um que vai fazer, né? Por isso que quando eu falo para vocês, quando vocês se formarem, vocês colocar o preço de vocês. Não é simplesmente vocês se formarem e sair cobrando qualquer coisa, pessoal, tá? Eu creio, né, no meu tempo não tinha uma tabela em si da contabilidade para a gente cobrar os tipos de serviço, né? Vocês sabem que a advocacia, o pessoal do direito tem uma tabela mínima, né? Então, é necessário que vocês tenham conhecimento especializado e cobre por aquele valor, tá? Porque vocês merecem, né? Passaram aí 4 anos, alguns 4 anos e meio, até 5 anos na academia, sai e aí não cobra aquele valor correto, tá? E aí, vamos dizer assim, não vou dizer que prejudica, mas atrapalha um pouco os outros companheiros, tá? Por quê, pessoal? Porque quando vocês se formarem, vocês não vão ser concorrente, tá? Vocês vão ser amigos do dia a dia, eu acho que cada um vai ter o seu serviço, vai ter seu escritório, vai ter sua empresa, e é necessário a gente ter esse compartilhamento de informações, tá? Até hoje, eu me formei em 2007, até hoje eu tenho amigos, né, que se formaram comigo, que a gente troca informações sobre contabilidade, tá? Então é importante que a gente tenha essa questão, conhecimento especializado, que dificilmente a gente fala que o construtor vai ter. Então é necessário o contador, sim, tá? Quem quer montar uma empresa dessa área tem que ter uma pessoa responsável. Esses dias a prefeitura de Sinop estava contratando um estudante de ciências contábeis para estar trabalhando no setor de engenharia, como eu falei para vocês. Por quê? Para entrar com essa questão de custo, tá? Então é importante que vocês tenham esse conhecimento. Então, a gente pode falar, considerando que até mesmo o formato tradicional do balancete, que a gente conhece, né, com aquela análise de receita e despesa, e perde espaço para a contabilidade por cento de custo. Então, é importante a gente ter esse conhecimento em si, tá? Bom, segundo o Coutinho, ele fala do plano de contas, e ele fala que esse trabalho é disciplinado por resoluções, tá? Pelo CFC, tá? Que são eventualmente atualizadas, tá? Então, não basta conhecer o que a legislação prevê, mas também acompanhar essas mudanças, né? O que eu vejo hoje muito em dia é vários contadores tendo problema com legislação. Por quê? É mudança direta, tá? Não sei se vocês acompanham, mas vocês podem cadastrar o e-mail de vocês no portal da Cefaz, pessoal de Mato Grosso, e vocês vão acompanhar as regras, as atualizações, tá? Eu tenho, até hoje eu recebo informações da Cefaz. Quando muda a legislação, a gente tem aí essa informação, tá? Então, todas as regras, porém, têm como ponto de partida as leis federais, tá? Essa lei aí, 11.638 de 2007 e 11.941. É claro, dentro do foco lá da lei da Sociedade por Ações, né? 6.404/97, né? É isso? Lembra da lei 6.404? Então, nós temos aí algumas informações complexas, né? Vamos dizer assim, mas é necessário a gente conhecer um pouco da legislação, tá? Bom, a gente sabe, pessoal, embora que o instrumento de controle atenda à obrigação legal de uma prestação de contas com o fisco, né, direto a gente tem que estar prestando conta, não é somente dessa forma que o empreendedor ele deve enxergar, tá?
eu vou fazer isso aqui porque o fisco pode me multar lá na frente. Não, a gente não pode enxergar assim, tá? A gente tem que enxergar como um controle que a gente tem das nossas coisas, tá? É a mesma coisa do imposto de renda, né? Eu vou controlar minhas contas aqui porque senão eu caio na malha fina, tá? Então é importante, pessoal, que não só a gente pensar na questão do fisco, mas também dos nossos controles, né, que a gente tem. Então, nessa questão, a gente fala que o balanço ele traz informações fundamentais para qualificar a gestão do negócio, se está indo bem ou não, né? Que vai permitir ajuste em cada obra ou na empresa como um todo em escala macro, ou seja, uma escala maior, tá? Quando eu falo micro, automaticamente pequeno, macro, maior, uma escala maior, tá? Então, há diversos modelos de plano de contas para construção civil disponíveis aí na internet, como nos sites dos conselhos regionais de contabilidade. Então, a gente trouxe aí um plano de contas para vocês, tá bem resumido, né, vamos dizer assim, tá bem sintético, mas vocês podem compreender que não muda de uma empresa comercial em si, tá? Temos caixa, temos bancos, clientes, né? Então, se vocês forem ver lá, basicamente não muda muito dos outros tipos de planos de conta, tá? Bom, então, antes de aplicar a risca esse modelo de plano de conta na empresa, pessoal, é importante entendê-lo apenas como uma base desse processo. Por quê? Se vocês pegarem esse plano de conta, vocês vão ver que vai ter várias contas que uma determinada obra não vai precisar daquelas contas, né? Não sei se vocês já, como eu falei, já pegaram e viram, não é todas as contas, mas vocês têm um norte, tá? Já que as características a gente pode dizer, específica do negócio exige algumas abordagens diferenciadas, tá? Então, nesse momento, né, a gente pode falar que esses elementos comuns, a maioria dos planos de contas, ele vai compreender aquilo que a gente já sabe, né? O ativo, aí ativo circulante e ativo não circulante. Então, dentro do ativo circulante, nós vamos ter aí a questão aí das contas, né, de maior liquidez, e aí dos ativos não circulantes nós temos o realizável a longo prazo, temos os investimentos imobilizados e também os intangíveis, né? E lá dentro do passivo nós temos os circulantes e os exigíveis, ou seja, né, passivo não circulante. E é claro, finaliza o balanço com o patrimônio líquido, né, com o valor também aí das receitas, despesas e custos e técnicos com os complementares, tá? Então o plano de conta traz todos esses elementos que eu estou passando para vocês, beleza? Então, pessoal, é importante, tá? O plano de contas, ele pode ser enxugado, ele pode ser resumido, né? Sintético, ele não precisa ser muito analítico, porque alguém já chegou a pegar um plano de conta de alguma empresa para ver? Ter essa curiosidade? Não, mas agora eu estou bem curiosa. Professor, ali no plano de conta que você mandou, ali na primeira página, provisão de crédito de liquidação duvidosa. O que quer dizer? Isso aí é se você vai receber ou não. É uma provisão que você vai ter perda, ou seja, é o caloteiro. Vamos dizer assim, resumindo, né? É algo que você vendeu que a empresa não, ou a empresa ou uma pessoa física, ela não vai te pagar. Então você faz uma provisão, tá? Basicamente que você não vai receber. Ok? Muitas empresas têm isso. A empresa que eu trabalhava, ela tinha muito disso e era valor muito alto, tá? Mas por que a empresa não vai pagar? Pessoal, provavelmente a empresa decretou falência, não tem como pagar, e automaticamente você já tem que fazer essa previsão de perda, tá? Então é uma coisa assim comum de existir, não é raro, mas é comum, tá? Dessa provisão, tá? Então se vocês forem ver, é uma perda que a empresa vai ter. Por quê? Porque a empresa está lá, basicamente, decretou falência, e aí como você vai receber? Não tem como, né? A primeira coisa que quando a empresa ela decreta falência e ela tem a obrigação de pagar são a questão da questão trabalhista. Funcionários. É assim? Isso, os funcionários, os tributos, né? Os impostos trabalhistas em si. E por último, os outros fornecedores. Acontece muito, tá, pessoal? Então, se decretou falência, se a empresa decreta falência, não tem como você entrar na justiça para receber, né? Então, seria uma perda de dinheiro também nessa questão aí, tá? Pode acontecer de futuramente você receber? Pode. Mas isso aí raramente acontece. Se decretou falência é porque a pessoa não tem condição aí de quitar, honrar os seus compromissos, tá, pessoal? Então acontece muito isso, ok? Bom, e na construção civil, pessoal, acontece muito isso também, tá? Como assim, né? Eu tô vendo muito as pessoas falarem que pagam valores adiantados para construtor gasta e não termina obra. Pessoal, tome cuidado com isso, tá?
Eu acredito que vocês, mesmo que o construtor queira um valor inicial, tá? Pense muito. Por quê? Existem obras que você paga um valor a mais inicial justamente para a empresa comprar os materiais e começar a sua casa. Mas se você for contratar um construtor e você vai adquirir os materiais, não adiante dinheiro para ele. É um risco muito grande. E a gente está vendo muito isso acontecer. Né? Você passa um valor lá e a pessoa some no mundo, né? Evapora. Então, procure empresas, pessoas jurídicas, com referências, para que você não tenha prejuízo, tá? Ah, mas aquele construtor vai cobrar baratinho para mim. Isso é o problema, né? Baratinho sai caro. Vocês já viram isso, né? Então é importante que vocês tenham essa consciência também, porque o baratinho sai caro. Compensa você pagar um pouco mais, ter aí uma garantia do serviço realizado, tá? Não sei se aconteceu isso já contigo, Patrícia, ou sabe de alguém que já aconteceu, mas isso não é raro, né? Acontece muito isso. Isso aí acontece bastante, nem precisa ser que nem lá na imobiliária. Tem uma amiga minha aqui que foi mais de 40 mil. Exato. Então, sem contar pessoal, a mercadoria que ela comprou, os pisos, tudo que ela comprou, estava tudo numa promoção, como ela estava com dinheiro em mãos, ela comprou, fez umas portas de Itaúba, 3 portas sumiu dali. Eu isso, tenho materiais certeza que tinha essas 3 portas a mais, porque quando vieram entregar as portas ali, eu estava lá, né? Aí Exato. eu que arrumei o lugar para eles colocarem as portas. Aí quando foi finalizar a casa, a porta não tava, porque ela ia trabalhar e o cara ficava lá fazendo o serviço, né? Aí um dia ele perguntou para mim, por que você conta as peças de porcelanato? Aí eu falei, é hábito, porque quando eu trabalhava no material de construção, que eu fazia mais ou menos um cálculo, assim, para saber, porque quantas caixas tinha que vender, então eu sabia quantas peças vinha na caixa. Aí parou de sumir os porcelanatos, mas assim, o cálculo que foi feito, que era para sobrar pelo menos mais 5 caixas ia sobrar, né? Ela pretendia aumentar mais uma peça futuramente, depois não acha do mesmo, né? Aí faltou. Sim. O que eu falo é a fiscalização, né, Patrícia? Porque eu já vi casos que a pessoa compra materiais para construir uma casa e a casa nunca termina. E o construtor está construindo a casa dele lá com o material do cliente, né? E também tem que nem você falou, não está ali fiscalizando. Exato. O que acontecia? Tá, todo mundo trabalhava, ele ia trabalhar, todo mundo ia trabalhar. Aí o pessoal vinha ali para entregar material 3 horas, 4 horas da tarde, não tinha ninguém para receber, nem a pessoa que estava construindo a casa estava ali trabalhando, entendeu? Que seria para estar trabalhando. E às vezes a gente pode dizer assim, mas alguém pode dizer, mas você é muito chato, você está aqui no pé. Não, você está fiscalizando, é seu direito. Hoje, raramente você pode confiar em alguém. Raramente, pessoal. E hoje você pode ver que os assaltantes não vai com máscara, às vezes ele vai de paletó e gravata. Não é assim? Então a gente tem que tomar muito esse cuidado, tá? E lembrando que até as pessoas idosas roubam, né? Às vezes a gente fica com dó de um velhinho, uma velhinha, mas toma cuidado. Existe muita gente boa, muito, mas eu conheço gente já com certa idade roubando, né? Infelizmente em obra, pessoal, material levando para casa. Então é uma questão que a gente tem que ter esse cuidado. Aí a gente fala assim, mas o que isso tem tudo a ver com a contabilidade? Redução de custo, né? Então quando a gente tem um controle, pessoal, desde a fiscalização você tem o controle em si de custo, tá? Então é importante vocês saberem dessa questão. Entra também na parte contábil, tá? Bom, então da mesma forma, né, um só modelo ele pode ser aplicado a cada centro de custos ou não, tá? Mas o mais comum é que isso demande adaptações dentro de um plano de contas, tá? É importante, pessoal, que a gente fala, analisar cada situação. Para quê? Para fazer o ajuste ali dentro da empresa, na elaboração do plano de contas, para cada centro de custo. Então, isso vocês podem iniciar dentro de uma determinada organização e começar a fazer o plano de contas. Professor, mas como que eu faço o plano de contas? É você olhar nesse modelo, um modelo que eu passei, outros modelos, que tem vários, e começar a criar os tipos de conta que você tem dentro da empresa. É isso. É o plano de conta que você vai utilizar. Apareceu outro tipo de conta, você vai lá e adapta, né? Vai fazer a adaptação e vai acrescentar aquele tipo de conta. É isso o plano de conta. E aí, a partir daí, pessoal, aí vocês começam a fazer o centro de custo, né? De cada área, né? O que entrou e o que saiu. E isso é importante, tá? Então, outra dica importante que a gente passa, quando elabora-se um plano de conta, né? Ou seja, um
plano de conta, um instrumento de controle, é usar o meio termo, ou seja, não ser muito analítico e não ser muito sintético, né? Então, os principais erros que a gente pode dizer dentro de um plano de contas estão sempre nessa definição, tá? Então, considera aquilo que for mais viável dentro de uma adaptação dentro de um plano de contas, tá? Então, não precisa, eu até falei para vocês sobre a empresa que eu trabalhava, que ela contratou um programador para fazer um plano de contas, gerar o relatório que ela precisava. Por quê? Porque os programas que ela comprava ou alugava tinha muitas informações e não tinha precisão, né? Então, tinha 1.001 utilidade e a empresa utilizava no máximo 10, né? Então, assim, sobrava 901, né? Basicamente, 990 ficava de lado, né? Então, é importante que a gente, basicamente, tenha esse conceito também do que utilizar, tá? Resumir o máximo, mas também não fazer o resumo máximo, né? Você tem que nem ser muito analítico ou muito sintético, tá? Então, dentro do plano de contas, a gente vai ter aí os ativos e passivos. Então, primeiro de tudo, vocês têm que compreender o que eu tenho aqui na obra, na construção que eu vou ter, que vou considerar como ativos ou passivos, tá? Então, fica mais claro a gente compreender a questão o que é plano de contas e considerar dentro do centro de custos, né, da construção civil, o que a gente vai classificar como ativos e passivos, tá? Depois a gente vai falar de receitas, despesas e custos, tá? Exemplos de ativos. Então, quais são os meus clientes? Então, você pode colocar lá, começar a formar o seu plano de contas. Créditos diversos, né? Bens móveis e imóveis, maquinários e ferramentas, veículos, estoque e aplicações financeiras. Entra nessa questão de você classificar para o plano de contas, tá? Não é difícil, tá, pessoal? Às vezes, te toma um pouco de tempo, mas é importante vocês saberem dessa questão, como classificar, né? O plano de conta nada mais é do que isso, uma classificação das contas que você vai colocar ali dentro de um centro de custo. Isso é importante, tá? Exemplos de passivos. Então, fornecedores. Quem são os fornecedores de materiais? Os empreiteiros, né? Fundos de depreciação, ou seja, quais são aqueles itens que vão estar classificados dentro da depreciação, tá? Obrigações trabalhistas, obrigações tributárias, financiamentos. Então, a gente sabe, né, que os bens e direitos foram aqueles que foram investidos na empresa, tá? E possuem uma natureza devedora, tá? Patrícia, pode falar. Professor, para mim, vamos supor, para mim colocar em bens com depreciação, eu posso colocar uma fechadura? Bens com depreciação? Não, nesse caso aqui, vai entrar mais aqueles bens móveis que é costumeiro a gente ter na empresa comercial, tá? Por quê? Porque a fechadura, quanto tempo leva para você trocar uma fechadura? Mais ou menos, você tem base? Dependendo, vai até 3, 4 anos. Mas ali, aqui, o que vai acontecer? O que aconteceu ali é o seguinte, tem uma casa vendida, e para ser entregue hoje, depois do almoço, e uma das chaves se perdeu. Aí, já procurei, não tá comigo, não tá com ninguém. Aí, no sábado, eu pedi para comprar uma outra fechadura e fazer a troca. Porque você entrega uma casa nova, a fechadura, eu penso assim, eu acho que tá certo. Tem que ser a fechadura original. Não vou fazer uma cópia da chave para entregar para o cliente. Ele fez um financiamento de 300 mil. Isso, exatamente. Né? Exatamente. É importante isso. No caso, eu até ia falar a questão, né? De trocar a fechadura, ou se a pessoa tem, vamos dizer assim, como resolver o problema não comprando a fechadura, que nesse caso é fazer uma cópia, mas exatamente o que você falou, o cara gastou. Por que não trocar, não fazer algo novo? E isso a gente deve levar em consideração também, tá? Então é importante mesmo, Patrícia. É que nem você falou, você contrata muita gente, você não sabe quem que é que trabalhou lá na obra. Exato. Eu sei quem que é a pessoa que pegou o serviço, mas eu não sei quem que ele contratou para trabalhar lá na obra. E se essa chave some, daí depois que a pessoa está lá dentro, coloca, é um loteamento novo, não tem muitas casas por perto. É tudo um custo, compra a fechadura nova e mas é a porta da frente? Não cuidamos da porta do fundo. Do fundo, então tem que trocar. Se fosse do quarto ou outro, aí não teria quase problema, né? Mas é importante mesmo, é isso que você falou, porque poderia ser pessoa de má fé que foi lá e, né, guardou essa chave para futuramente utilizar, então é melhor trocar.
e aí qualquer coisa, essa fechadura você utiliza em outro lugar, né? Isso é então, importante. Isso, daí você exatamente. deixa ali, põe, eu vou coloca depois, sei lá, fica ali. Ou se aparecer essa outra chave depois, beleza, vai Sim. ficar ali, vai ter uma fechadura, mas para entregar para o cliente, é fechadura nova, Isso, exatamente. chaves Porque, originais. exato, essa fechadura você pode fazer a chave e utilizar em outro lugar, e alguém Sim, não saiba, né? E aí ué. resolva o problema. Mas é isso que você falou mesmo. Eu acho que aí é a questão do controle e ter essa questão de você entregar o melhor para o cliente, né? Não fazer a meia fase. Mostrar, a gente sempre fala, não é quantidade, é qualidade. Né? Porque eu Se falei bem você... assim, se fosse eu, no meu caso, que eu estava pegando a casa, fiz um investimento, eu conheço quando é uma cópia, quando é uma fechadura, uma chave original, eu não pegaria. Aí eles falaram, sabe que você tá certa, vamos trocar logo, porque a gente já tem problema demais com a janela com 10 centímetros menor. Uhum. Esse é o problema, né? Mas essa questão do 10 centímetros aí, vocês foram verificar, no caso, agora, alguém foi verificar, vocês verificaram, como que ocorreu esse caso? Na Na medição? sexta-feira que fomos fazer uma medição, né, porque tem vistoria essa semana. Uhum. Essa Pro semana é Abit? semana de vistoria, pro Abits, e daí Uhum. elas têm um padrão, tem um projeto arquitetônico, e daí para você mudar o projeto, você paga uma taxa para mudar É alteração, né? o tamanho da janela, e a janela já está comprada. Aí, Uhum. para mim, para mim, para quebrar, eu acho que seria viável quebrar. Vai ter um gasto, vai Uhum. ter mais trabalho, poderia quebrar mais um Isso. pouco. E Uhum. encaixar aquela janela lá. Ou Uhum. comprar, ou mudar, pagar a taxa e comprar outra janela. E vou ficar com aquela janela lá não sei quanto tempo. É. Eu É. achava melhor quebrar, mas eles não querem quebrar. Uhum. Porque provavelmente o custo vai ser maior, né? Do que, no caso, quebrar, do que fazer essas alterações no projeto. Porque é aquilo que eu falo, pessoal, para ter o Abits, o fiscal vai lá e vai ver se está tudo dentro dos conformes, não é, Patrícia? Se tiver É, alguma coisa alterada, você não recebe o não Abits. Para passa. que é o Abits? Para escriturar, né? Finalizar. Então, o Abits é muito importante, né, nessa questão. Uma coisa que eu sempre falo também, Patrícia e os demais alunos, né, alunas, quando se tiver o projeto, executa dentro do projeto. Não altere nada, porque vai te dar dor de cabeça lá no futuro. Então, assim, são questões que a gente sempre passa para o pessoal que vai fazer uma construção, um exemplo, né? E quer fazer sem projeto. Eu tenho um amigo meu mesmo que ele vai passar por problemas na hora que o fiscal passar lá, né? Por quê? Porque ele começou, o engenheiro, isso eu conheci ele agora, mas ele já tinha feito um projeto e não tinha registrado na prefeitura. E aí começou a construir a casa dele. Mas ele viu que as peças estariam pequenas, né? E ele foi aumentando por si só, né? E aí ele voltou lá nesse engenheiro para pegar a assinatura dele, pagar as taxas, e o engenheiro não quis, porque ele alterou e não falou para ele. Então é responsabilidade dele, né? E daria um trabalhão. E aí esses dias o fiscal da prefeitura passou lá e embargou a obra dele. Mas o que ele fez? Continuou trabalhando. Pessoal, é a pior besteira que pode ser, né, a pessoa construir uma obra, né, continuar construindo uma obra sem que esteja dentro de um projeto aprovado. Por quê? Porque a prefeitura ela pode ir lá, tá? Isso é em último caso, mas acontece, já vi acontecer, da prefeitura ir lá com maquinário e derrubar toda a obra, tá? E isso é com mandado judicial. Então, assim, é uma coisa não tão simples, mas também não tão complicada. Então, projeto é isso, é o que a Patrícia falou, realmente, se tiver fora dos padrões, não se tem o Abits, principalmente com uma casa de financiamento, uma casa, né, complexas, com vários registros, porque tem que ter todos os registros, né, de materiais, isso é importante a gente ter o controle. Então, dentro de um projeto em si, construção civil, faça aquilo que foi aprovado. Não altere, se precisar, procure aí um responsável, né, o engenheiro ou arquiteto, que vai estar passando as coordenadas, tá? Então, é importante que a gente pense nisso, tá? Então, pessoal, como a gente já viu, isso aqui vocês já viram a questão do ativo e passivo, mas só relembrando, para quem não está lembrando aí, mas para relembrar, tá? Passivos, origem de recursos de terceiros, e patrimônio líquido, origem de recursos próprios, tá? Então, ativo menos passivo, a gente tem aí o patrimônio líquido. Quais são meus custos e receitas? Tá?
Então, custo é aquilo que está diretamente ligado a uma determinada construção, aquele elemento, né? Custo, areia, uma brita, cimento, tijolo, né? Então, um exemplo de custo, materiais de construção em geral, mão de obra, combustíveis, água e energia elétrica, seguros, publicidade, viagens, retirada pro labore, tributos e juros, tá? Então, pessoal, dentro de uma construção civil, se altere algumas coisas que a gente vê aí na empresa comercial, tá? Então, tudo isso está relacionado ao custo. Combustível, professor, não é uma despesa? Uma despesa, mas pode ser um custo. Um exemplo, se a pessoa tem lá uma moto, um carro e precisa se deslocar, é o serviço dele fiscalizar a obra. Então, aquilo entra como a questão do custo, tá? Bom, classificação dos custos em relação ao produto. Então, a gente sabe que nós temos o custo direto e indireto. Então, o custo direto, vocês já viram isso aqui, mas relembrando rapidamente, é aquele que pode ser identificado e mensurado adequadamente nos produtos que a gente tem, a gente conhece, tá? E o custo indireto é aquele que não pode ser identificado e mensurado adequadamente, tá? Que vai necessitar de algum critério de rateio para serem apropriados dentro aí do centro de custo, tá? Então, pessoal, isso é importante, tá ok? Então, esse slide aqui é só para vocês verem a questão do custo direto e indireto, como que é a classificação em si, tá? Bom, custos diretos são todos custos, né? Aqui eu coloquei todos os custos, né? Aplicar diretamente à construção ou reforma. Então, normalmente, pessoal, os custos diretos são os gastos com materiais de construção, como eu já falei, entre outros, e esses custos, eles representam 70% a 90% do gasto total da obra, tá? Então, por isso, você deve ter o quê? Uma atenção especial na hora de orçar essas despesas, tá? Ou esses custos. A gente pode determinar alguns custos ou despesas, tá ok? Tranquilo? Bom, custos indiretos, então são aquelas despesas, né, relacionadas à obra, mas não diretamente, aí a gente precisa de um rateio, tá? Então, em relação abaixo aí, longe de ser completa, apresenta vários custos encontrados na construção civil, tá? Então, o peso deles em si é variável, de obra para obra, e nem todos os itens se aplicam obrigatoriamente a todos os empreendimentos. Então, nós temos aí como item pessoal, equipe técnica, né, entre a questão do engenheiro, do mestre, encarregado, técnico e até o estagiário, tá? O que inclui custos acrescidos dos encargos sociais e trabalhistas, tá? É importante a gente pensar nisso, né? A classificação também, tá? Como a gente sabe que a contabilidade ela é muito ampla, então nesse caso a gente tem que focar dentro do contexto da construção civil. Então os custos indiretos eles vão representar de 10 a 30% do valor total. Então parece pouco, né? Mas imagina você esquecer de orçar 20 mil em uma casa no valor de 100 mil. Foi o que a nossa colega Patrícia falou, uma casa de 300 mil, né? De 10 a 30%. Você esquecer de orçar 30% dá 90 mil, né? Então, no orçamento da obra, você pode considerar até gastos com combustível, para evitar a obra, isso entra também, tá? Então, normalmente, quanto mais detalhado o orçamento, melhor é a previsão ou a precisão da estimativa, tá? Isso é importante. Beleza? Só um minutinho, eu já volto, tá? Só um minuto.
Olá, pessoal. Bom dia, desculpa aí, tá? Tive que só parar um pouquinho aqui. Entregar um negócio aqui para minha mãe, pediu. Mas vamos lá, acontece essas coisas, né? Nossas aulas síncronas é assim, tá? Mas então, continuando aqui, pessoal, né? Falando um pouquinho de receitas, dentro de construção civil, nós temos aí a construção com vendas, onde você constrói uma determinada casa para revender, né? Ou para vender em si. Quando eu falo revender, é quando eu compro já uma usada, faço uma reforma, e aí sim, eu vou lá e revendo, tá? Em questão de obras, em geral, venda de materiais usados, juros sobre vendas, descontos de fornecedores, resultados sobre vendas e aplicações financeiras. Então, tudo isso a gente pode classificar como questão de receitas, tá? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Entendido? Vocês estão aí já com conhecimento dessa classificação de receitas, despesas, ativos passivos, ou alguém tem dúvida? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, tá, pessoal? Não tem perigo, não. Tranquilo? Deixa eu ver aqui a Stephanie, Regina, Sábita, Isadora. Se não me engano, a Sábita fez ética contábil, né, comigo, né, Sábita? Sábita, deixa eu ver. Isso, né? A Rosandra também, se não me engano. Deixa eu ver, não, as outras não, né? Então tá, tranquilo. Então, pessoal, é importante que vocês tenham esse conhecimento. A contabilidade, ela não é difícil o conteúdo da contabilidade, mas é necessário a gente ter esse conhecimento básico, tá? O que é um ativo, como classificar o ativo, passivo, receita, despesas, custos, em geral, por quê? Porque na hora de você fazer o plano de conta e você fazer a contabilidade, automaticamente te facilita muito, tá? Então, pessoal, o que é o centro de custo em si? A gente falou lá na introdução, que nada mais é do que a divisão, né? Divisar setores e depois formular um relatório final, tá? Então, o centro de custo a gente coloca aí, como definição, é uma maneira de separar uma empresa de vários setores, tá? Isso é importante. Por quê? Porque você vai ter a responsabilidade, uma parcela operacional, financeira e econômica, tá? Então, todos os centros de custo, pessoal, juntos representam a empresa inteira. Isso é importante, tá? Mas, claro, cada um vai ter que ter a sua independência, quanto comparado ao outro, né? Como a gente fala, os diretores de setores. Isso é importante. Numa pequena obra, você não vai ter, né, um diretor para cada centro de custo. Vocês podem estar fazendo isso, mas é claro, né? Tendo em si aí o conhecimento, tendo aí o planejamento, vocês fazem isso aqui sem nenhuma dificuldade. Não é difícil assim como a gente pode pensar, tá? Então, o centro de custo, ele pode ser entendido também como uma unidade dentro de uma empresa que pode representar, tá? Por exemplo, um projeto, departamento da empresa, né? O centro de custo, ele pode ser considerado uma forma mais eficiente para a gente agrupar essa questão de receitas, despesas, que vai propiciar ali um conhecimento e análise das partes do negócio que vai estar em funcionamento, vai estar em desenvolvimento, tá? Então, a construção civil, hoje a gente vê que não tem uma certa administração, tá? Hoje tem empresas, como eu já falei, que administram uma obra, porque não é tão assim simples, né? Precisa de conhecimento, e nada melhor do que o contador, tá? Ele serve para deixar os diversos setores de uma empresa com mais autonomia, tá? Para definir como que funciona, né? Um exemplo, estoque, lá a parte da engenharia, a parte da compra, né? Que vai fragmentar em diversos pequenos setores. Então, vai ser responsável tanto para a geração de receita, quanto para a aplicação daqueles recursos, né? Em despesa. Então, por isso que a gente fala a questão do centro de custo em sua importância. Então, tem um gerencial, tem um financeiro, tem um compra, contas a pagar, contas a receber. Só para vocês terem ideia, quando eu entrei numa empresa, pessoal, que era de lucro real, lá que eu fui ver que tinha divisão de setores, né? Tinha uma pessoa que era responsável por contas a pagar, tinha outra que era responsável por contas a receber, né? Do faturamento, das compras. Então, hoje é comum uma pessoa fazer tudo isso aqui, né? Por quê? Para diminuir custo, vamos dizer assim. Mas conforme a empresa vai crescendo, é necessário desmembrar, tá, pessoal? A gente fala muito em controladoria, é você determinar responsabilidade para as pessoas do setor, tá? Então, é importante que vocês saibam dessa questão da divisão, do centro de custo, né? Eu consigo fazer tudo isso? Beleza, tranquilo, né? Mas e se uma empresa começa a crescer, ter várias obras, né? Como a Patrícia falou da imobiliária, ter vários loteamentos, até abriu novos CNPJs.
é importante que tenha uma pessoa responsável para aquele setor, fiscalizando, tá, pessoal? Nunca deixar de qualquer jeito, né? Eu não sei, a gente falando sobre centro de custo, de responsabilidade, hoje de manhã nós estávamos ouvindo no jornal uma moça que, em Sorriso, aconteceu, viu, pessoal? Isso por isso que a gente fala, tem que fiscalizar e controlar. Uma moça, um certo mês aí, pegou R$300 do caixa da empresa. E aí, na hora do fechamento, o proprietário viu que faltou 300, beleza, né? Até pensou, poderia ser eu que poderia ter pegado alguma coisa, né? Ter pego alguma coisa ali e não anotado. E deixou quieto, ficou investigando. E agora, esse mês, ele descobriu que vamos dizer assim, esse desconto no caixa aí, né? Esse furo no caixa foi feito pela funcionária, tá? E não foi só R$300, tá, pessoal? A empresa teve um prejuízo aí avaliado em R$40 mil, tá? O que isso quer dizer? Não houve fiscalização, não houve-se um sistema de controle, tá? Professor, mas como que ele descobriu? Automaticamente os clientes pediam uma chave Pix, né, que hoje facilitou muito a nossa vida, em partes, né, e essa funcionária, ela acabava passando a chave do Pix dela, né, do banco, ou seja, tinha a chave lá, passava, mas não era da empresa, era dela. Então acabou aí tendo um prejuízo de R$40 mil, ou seja, não se teve um controle lá em contas a receber, né, a conta era dado baixa, mas o dinheiro não ia para o caixa lá do empresário, tá? É importante, pessoal, é muito importante. A gente falando de materiais, furto de materiais, mas tá aí, né? Veio ferramentas para facilitar, mas se não tiver um controle, acaba tendo-se prejuízo, tá? Bom, o centro de custo na organização das empresas. Então, há setores, pessoal, que não são capazes de gerar diretamente receitas, tá? É o caso, por exemplo, do setor de recursos humanos, né? Porque vai ter pessoas trabalhando e automaticamente você não vai ter ali diretamente uma geração de receitas, né? Você vai ter recursos humanos, pessoas que vai estar controlando. Nesse caso, ele vai ajudar apenas de maneira indireta na geração de receitas e vai ter incidência de custos já previstas por gestores aí da empresa, né? De uma determinada empresa. Então, é importante, pessoal, como todos são importantes em seu desempenho, não se pode extinguir esse setor pelo fato que ele não trazer receitas diretas. Ele é importante, por isso que tem que ter pessoas capacitadas, é necessário, né? Como a gente fala, recursos humanos, precisa de pessoas para trabalhar, né? Mesmo que não gere diretamente receitas, mas de uma maneira ou outra, existe aí um controle em si dentro da empresa, tá? Então, dessa maneira, uma parcela dos recursos que vai ser aplicada pela empresa será de responsabilidade desse setor de recursos humanos. E é importante treinar, capacitar, tá? Vamos supor que você é dono de uma empresa, para uma pessoa estar exercendo uma área, ela tem que ser treinada. Ah, mas ela já tem experiência. Mesmo assim, pessoal, ela tem um costume lá fora, né? Pode ter trabalhado numa empresa que não é o mesmo jeito da sua. Então, passa por treinamento, passa por controle. E isso é importante dentro do centro de custo da organização, tá? É necessário treinamentos, cursos, palestras, né? Workshops, outros eventos que vão, né? Dar esse norte para os gestores desses departamentos, tá? Então, é importante a gente ter o controle em si. Tá? Isso pode ser e deve ser utilizado por todos os setores da empresa, não importando o tamanho em si. Tá? Então, a gente pode ver que as maiores empresas têm um controle mais rigoroso, vamos dizer assim, é para ter, né? Algumas ainda não se adaptaram, mas aquela pequena empresa que a pessoa fala, não, aqui não precisa ter controle, são aquelas que mais sofrem e acaba entrando em falência, tá? Então, a gente pode dizer que essa questão aí, no setor financeiro, setor de publicidade e propaganda, linha de produção, terão parcela de custos respectiva à responsabilidade que eles possuem, tá? Então, mesmo que seja uma empresa pequena, uma obra pequena, é necessário ter o controle, tá? É importante, pessoal, isso é muito importante dentro da contabilidade, não é à toa que a gente fala, né? Então, como utilizar o centro de custo? Então, vamos lá, vamos saber como que funciona essa questão, tá? Primeiramente, pessoal, os setores precisam ser identificados, como eu falei para vocês. Identificou? Então, as responsabilidades também, né? Setores e responsabilidade. O que vai comandar aí cada setor? Então, por exemplo, se o mesmo espaço físico é dividido pelos setores de RH e financeiro, o aluguel também deverá ser repartido entre esses setores, né? Então, assim, o centro de custos de RH absorverá como gastos metade do valor do aluguel e a outra metade vai ser para o setor financeiro, tá?
Então, haverá casos que esse percentual não ficará exatamente 50% para cada um, dependendo ali a metragem, o tamanho em si, ou seja, divididos iguais. Nessas situações, os gestores eles devem identificar os percentuais respectivos para cada setor, tá? Então, a gente pode dizer assim, dentro de uma empresa, né, a gente fez até a divisão aqui, ó, tá? Para vocês entenderem como funciona o centro de custo, né? De construção representa 65%, tá? Do centro de custo, indústria de materiais 15%, comércio, serviços, máquinas, equipamentos ou outros fornecedores. Quando a gente fala em questão de obras, pessoal, pode ser de grandes obras, né? Como um armazém, né? Não sei se alguém já acompanhou, já viu como que é uma construção, e quando eu estava estagiando na parte de civil, eu fui num armazém. Então lá, eles até fabricam, dependendo, tubos, questão de máquinas e equipamentos, conforme eles utilizam, diferente se fosse uma empresa revendedora, né, de produtos. Então, assim, teria divisão, e cada divisão teria um setor, um centro de custo, com um gestor, com a responsabilidade. Então, assim, dentro de uma empresa, principalmente, vamos pôr um exemplo aí de uma usina, tá? Hidrelétrica, como a gente teve aqui em Sinop. Então, eu tive amigos que foi contratado para trabalhar lá, tá? Nessa questão do centro de custo. Então, só para vocês terem ideia, não é somente em obras pequenas, obras grandes também têm essa distribuição, e é muito, vamos dizer assim, controlado, tá? Apesar que existem gestores, vamos dizer assim, coordenadores, que vão estar observando essa parte, né, de cada departamento. Então, até vocês como contadores, né, formando aí, vocês podem trabalhar numa barragem. Professor, mas lá só vai mexer com concreto, aço e, né? Pessoal, contratam também, mas é necessário que você tenha conhecimento dessa questão de custos, receitas, despesas, classificação. Isso é importante também dentro da nossa área, tá? Então, uma equipe com muito mais funcionários deverá ter uma parcela maior de recursos, né, repassado para investimento. Então, pois a quantidade, quando a gente fala de custos, né, dentro desse setor, é a questão do salário. Então, o salário vai ser maior. Então, com isso, pode-se trabalhar de maneira mais consciente, né, com total noção de onde os recursos de uma empresa eles estão sendo aplicados, e a questão do sistema empresarial eficaz, ele vai permitir que o gestor tenha um controle aí sobre a questão da receita, tá? E aí, é claro, vai administrar e tomar as decisões mais corretas dentro de uma obra, tá? Então, vocês podem ver aqui, nessa imagem, né? Nós temos muitos funcionários, que provavelmente é um edifício, né? Um edifício vertical, tá? Que tem muitos. Então, esses materiais aqui, pessoal, são chamados escoras, tá? Isso a gente vê muito em obras utilizando de madeira, tá? Mas isso aqui são escoras metálicas, chamadas escoras metálicas, tá? Isso aqui tinha uma empresa que estava tendo muito custo, né? O custo era muito grande, por quê? Porque a madeira, vocês sabem que ela, um tempo, ela apodrece. E aí a empresa, né, via que a madeira que seria utilizada para a escora, ela custava aí 25%, né, bem menos, 20% de uma escora metálica, né? Um exemplo, uma escora dessa aqui, só um exemplo, tá, pessoal? Custava R$100, a escora metálica custava 500, tá? Mas pensa comigo, quanto tempo você pode utilizar uma escora metálica e uma escora de madeira, né? Então, você tem que ver também isso, tá, pessoal? Dependendo da quantidade de tempo que a obra vai ter uma proporção, você tem que analisar isso também, o material. Qual que vai ser a quantidade de tempo de resistência do material metálico para madeira, né? Para madeira. Então, é importante vocês terem essa questão. Então, a gente sabe que dentro do setor lá de produção, de construção, vai ter um maior gasto, né? Com funcionários. Então, é importante a gente também ter esse conhecimento dentro do centro de custo, tá? Então, o centro de custo, ele é muito importante para todos os negócios, sejam eles pequenos, médios ou grandes, mas exatamente a gente saber o que o centro de custo ele vai trazer de benefícios, né, principalmente para as empresas menores. Então, elas serão preparadas para crescer mais organizadas, né? Porque uma empresa, quando ela é pequena e ela cresce sem organização, raramente você consegue ter um controle maior quando ela tiver maior. Então, desde pequena, você tem que ter esse controle organizado até para tomadas de decisões futuras, tá? Então, é importante, pessoal, dentro desse centro de custo, a gente fala muito centro de custo, por quê? Porque nada mais é do que a divisão
e setores que realmente representam aí a maior parcela, né, por uma determinada empresa, seja receita, seja custos, tá? Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Bom, lembre-se também, pessoal, que uma equipe com muito mais funcionários deverá ter uma parcela de recursos, pois a quantidade de salário vai ser maior. Então, trabalhar de maneira mais consciente, com total noção de onde os recursos de uma empresa são aplicados, isso é importante para que a gente não tenha momentos indesejáveis futuros, tá? Então, é necessário a gente ver essa questão de custo, né? Porque eu já vi empresas que acabou tendo aí problema, que de uma obra, ao finalizar uma obra, ou quase finalizar uma obra, acontece isso muito no setor público, né? Que as empresas, elas recebem para fazer uma obra, recebem um valor lá que ela ganhou na licitação, do menor preço, vamos dizer assim, e pelo planilha de orçamento, centro de custo, ela não consegue alcançar, né, a finalização da obra. Por isso que a gente vê muitas obras aí paradas, né? Não é à toa, tá, pessoal? Por quê? Porque as empresas, elas fazem isso para vencer a licitação e automaticamente no final ela vê que ela não vai ter lucro, tá? Então é interessante, importante a gente saber disso, tá? Então, pessoal, é importante que a gente tenha noções dessas classificações, tá ok? Bom, os benefícios, quais são os benefícios de se utilizar o centro de custos, pessoal? Então, a gente entendendo esse conceito, tá? E quais suas aplicações em uma determinada gestão, tem-se benefícios. E a gente vai saber alguns aí, tá? Melhora o processo produtivo, tá? Já se foi o tempo que a gente pode dizer que para uma empresa obter sucesso era necessário apenas produtos, com embalagens bonitas e chamativas, né? E isso a gente pode ver que não é mais, né? Esse conceito aí de empresa com produto bonito, né? E vai ter sucesso. Não, hoje, o êxito empresarial que a gente pode dizer está atrelado ao processo produtivo, tá? Então, nós temos aí a cadeia produtiva da construção civil, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Insumos, comercialização de insumos, produção e o consumidor final, tá? Então, nesse exemplo aqui, pessoal, a gente pode ver, né, dos insumos, a cadeia produtiva da construção civil, tá? Vai melhorar os insumos, vai melhorar o processo produtivo na questão dos insumos, comercialização, produção e consumidor final. Então, nós temos desde a extração do material, tá? Temos aí a questão da pedra, areia, cimento, aço, né? As estruturas metálicas, pré-fabricadas e até as máquinas e equipamentos. Depois nós temos a comercialização dos insumos, atacadistas e varejistas. Isso é importante de você utilizar, comprar por atacado, né? Não tem essa diferença, atacado e varejista? Então é importante que a gente saiba como comprar, tá? Então, para a construção de edifícios ou infraestrutura e consumidor final, tá? Então, temos aí a questão de habitação de mercado, informal, comercial, infraestrutura, construção pesada e montagem industrial, entra essa questão do processo produtivo, tá? De uma maneira geral, é importante, tá? Não sei se vocês já sabem, mas quando a gente compra por atacado, a gente compra mais barato, tá? É importante isso. Numa construção, quando vocês estiverem lá trabalhando dentro desse setor, por que não fechar com atacado e não varejo, tá? Então, varejo existe essa diferença. Comprando atacado, automaticamente você tem uma diminuição no seu custo, tá? Então, aplicar a política de centro de custo é possível a gente compreender melhor com todas as atividades que vão ser realizadas e, claro, né, tomar decisões mais acertadas. Então, vai melhorar o processo produtivo. Então, não é à toa por que a gente utilizar, o não por que utilizar o centro de custo, tá? O centro de custo tem uma importância muito, mas muito grande mesmo, tá? Quem faz isso, pessoal, basicamente tem aí uma receita maior, tá? Então, seja a contratação de novos funcionários, a realização de cursos, de capacitação ou compra de equipamentos mais modernos, todas essas ideias, elas podem ser direcionadas ao crescimento e à melhoria do processo produtivo, tá? Sempre prezando por sua qualidade. Lembre-se, pessoal, né, o que a Patrícia falou aí, sempre prezar a qualidade. Seria muito mais fácil, né? Ir lá contratar um chaveiro e fazer uma chave. Mas e aí? Entregou com qualidade? Não, né? Melhor tirar, porque aquela fechadura ela pode ser utilizada em outro lugar, tá?
Temos aí dentro do custo total, custos diretos, custos indiretos, aí entra a questão, só para vocês terem ideia, tá? Eu passei aqui nessa tabela para vocês compreender o que entra dentro de uma obra de construção civil, tá? Os custos diretos e custos indiretos, tá? Diminui despesas, né? Então, a redução de gastos é algo que todos querem empregar em suas gestões, tá? Então, porém, pessoal, poucos são aqueles que conseguem realizá-lo corretamente, tá? Então, é necessário a gente ter aí uma diminuição nas despesas Bom, até aqui tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Estão conseguindo entender? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? E é importante também, se vocês conhecerem algum exemplo, tá passando para nós, e isso é interessante, tá? Então, vamos lá, continuando aqui. Nessa questão da diminuição da despesas, né? Na maioria do caso, a gente pode dizer que a diminuição das despesas não é uma consequência direta, por exemplo, tá? Da demissão de funcionário. Então, para que isso aconteça, deve analisar o quê? Toda a situação do empreendimento. Então, a gente pode dizer assim que visa entender o seu funcionamento e como encontrar as medidas que vão aprimorar, tá? Lembra que eu falei para vocês que quando na contratação de um funcionário bom e vocês capacitar ele em um determinado setor, e isso não vai gerar despesa? Porque quando você demite um funcionário, pessoal, dependendo das condições que você contratou, você tem que pagar os direitos deles. Hoje, nas construtoras que eu conheço, todos os funcionários são registrados. Por quê? Porque as empresas estavam tendo problema na contratação de pessoal. Na hora de demitir, as pessoas pediam os direitos, mas foi contratado por dia, diária, né? Mas você sabe como que é funcionário, né? Então, existe essa diferença, né? De você contratar, registrar o funcionário ou por diária. Se o funcionário foi lá reclamar dos direitos dele, você tem que pagar? Com certeza, né? Se você for para a justiça, vocês sabem como que funciona. O meu tio mesmo, ele foi construtor e ele teve muita... Hoje ele já não mexe mais obras com grandes, vamos dizer assim, com grandes obras, né? Que vai contratar vários funcionários. Por quê? Porque muitos funcionários colocou ele na justiça. E a reserva que ele tinha foi tudo na justiça, tá? Então é necessário a gente ter esse controle também de pessoal. Então, pessoal, é importante isso, viu? Eu acredito que algum dia vocês vão ouvir falar, né? Tal obra, funcionário foi contratado por diária, não foi registrado e colocou a empresa na justiça. É isso que acontece, tá? Então, é diminuir despesas. Então, é importante a gente ver isso aí. Então, com centro de custos em cada um dos seus setores, os gargalos operacionais e financeiros são descobertos e vão ser solucionados com facilidades, tá? Então, o meu tio aprendeu. Só que depois ele não quis, pela idade dele também, ele não quis mais mexer com grandes obras, tá? Por quê? Por não ter esse controle, tá? Foi até isso quando eu cheguei em Sinop, tá? Esse ano faz 24 anos que eu moro em Sinop e, basicamente, naquele tempo, estava uma explosão de obras, como está acontecendo hoje também, né? Tem obra em tudo quanto é canto, mas ele não tinha um controle em si, né? Até porque eu não tinha feito contabilidade também e não se tinha esse controle e ele tinha muitas despesas, né? Até chegou aí parar com obras por causa dessa questão. Então, tinha gargalos, né, operacionais que não foram solucionados, tá? Então, assim, os resultados positivos podem surgir naturalmente quando se tem esse controle. Então, quando a gente fala eficiência com qualidade, a gente tem menores custos, tá? E também, pessoal, faz com que as metas sejam alcançadas, tá? Então, dentro de uma construção civil, a gente tem metas para ser alcançadas, tá? Então, as metas, elas vão servir para nortear o performance de uma empresa. Então, por isso, elas devem ser definidas de uma maneira correta, né? Que vai respeitar os limites e as potencialidades de uma determinada gestão. Então, a gente pode dizer que as metas, elas são mensuráveis, são específicas, temporais, alcançáveis e significativas, tá? Então, não deixe de pensar nesse quesito, né? De metas. Metas é para ser alcançada, mas depende da maneira que a gente vai conduzir, tá? Então, quando elas não são alcançadas, existem duas possibilidades. Ou os valores estabelecidos não condizem com a realidade da empresa, ou há algo de errado com o seu processo produtivo, né? Ou seja, não existe um controle em si. Então, além disso, nessas situações que a gente pode dizer,
seus colaboradores são desmotivados e todos saem perdendo, tá? Eu aprendi uma coisa muito boa, pessoal, relacionada a trabalho, principalmente construção civil. Eu não sei se vocês, quando vocês passaram por frente de alguma obra e eles estavam fazendo churrasco. Alguém já viu isso? Construção civil? Não sei se a Patrícia, que tem um pouco mais de conhecimento, já viu isso. Passa lá principalmente no sábado, né? Sexta, sábado, tá todo mundo comendo churrasco. Por que vocês acham que eles estão fazendo esse movimento aí, pessoal? Quando finaliza a obra, professor? Quando finaliza uma parte de uma obra, tá? Exemplo, enchimento de uma laje. Você já viu isso, Patrícia? Já. Isso. Tem alguns casos que até o proprietário do imóvel faz um churrasco lá para os pedreiros, finalizando a obra. Isso, Acho que exatamente. seria uma motivação, a bonificação, algo assim também, né? Isso, exatamente, uma motivação, uma bonificação, até porque quando se fala que tem churrasco, pessoal, quando vocês forem trabalhar num determinado setor de uma obra, vocês vão ver, quando fala que sábado vai ter churrasco depois do enchimento de uma laje, 5 horas da manhã os funcionários já estão na obra, né? E se precisar ficar uma sexta-feira até meia-noite enchendo, para no outro dia ir comer churrasco, né? O funcionário vai, tá? Isso é uma motivação, tá? É um meio que você cria que o funcionário ele trabalha com toda a força que ele tem. Você tem rendimento na obra, né? E automaticamente aquele valor do churrasco é irrisório, né? Não vai ter um custo muito grande, uma despesa grande para fazer para o funcionário, tá? É por isso que eu falo, né? Vocês como estudantes, valoriza os seus colaboradores. Por quê? Porque quando você precisar sair da empresa, eles vão trabalhar, né? Animados, né? Ah, o meu patrão é gente boa. Já vi muito isso. Meu patrão é gente boa, cara. Não vou, o popular, morgar no serviço, né? Eu vou trabalhar, vou dar o melhor, porque o meu patrão é muito bom, me motiva, me premia. Isso, pessoal, vocês vão ver, tá? Essa questão da diminuição das despesas que vocês vão ter, tá? Então é importante vocês saberem valorizar os colaboradores. É claro que tem colaboradores que não vai nem com reza braba, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque você valoriza ele, mas ele não te dá o retorno. Mas existe funcionários que vale a pena investir, tá? Eu não sei se vocês assistiram semana passada no Jornal em Sinop uma funcionária de uma empresa de seguros que foi presenteada com um carro 0 km, né? E um carro chique, tá, pessoal? Não foi qualquer um carrinho aí, não. Um carro muito chique. Alguém viu essa matéria? Eu vi a Inês Filipeto, né? Isso, ela tá 30 anos no trabalho, né? Olha que maravilha, né? Até o Curado, né? Até vou falar o nome da empresa aqui, o Curado falou, teve momentos difíceis, né? Teve momentos bons, mas mais difíceis do que bons, né? Porque a empresa chegou, se não me engano, em 89, em Sinop, e essa funcionária até lá, né? Até hoje está lá, contribuindo, tá? Eu não sei o nome dela, Sabrina. A Patrícia falou, acho que não é Inês. É Inês, Patrícia? Não, Inês Filipeto. Isso. Então, pessoal, isso é retribuir do funcionário. Então, é o funcionário que faz você ter receita, tá? Então, se você maltratar o funcionário, ele não vai trabalhar, ele não vai ter motivação, ele não... E aí começa a dar todo o problema numa determinada empresa, seja uma obra. Então, valorize, tá? Isso é bom, principalmente na obra. Tem muita gente bruta, pessoal, eu vou falar bem a verdade, tem muita gente bruta na obra, que se você não tratar bem nele, né, bem ele não vai fazer serviço, ele vai enrolar, tá? Então, trata bem, pelo menos um bom dia. A gente sabe que tem dia que a gente não tá bom, né? Não tá o bom o dia, mas para as pessoas, a gente tem que ter a nossa cordialidade. Bom dia, tudo bem, como vai? Né? Mas tem gente que não leva em consideração essa questão. E eu vejo a empresa que eu trabalhava, pessoal, tinha um rendimento extremo, porque o meu patrão, ele não pagava tão bem, tá? Vou falar bem a verdade, mas ele tratava muito bem. Mesmo se ele tivesse problema lá fora, ele chegava, conversava com a gente e tal, se precisar de mais alguma coisa, estamos à disposição e tal, né? Se a gente precisava de algum vale, ele adiantava e tal, mas era aquele salarinho, não aumentava, mas ele tinha aquela apresentação dele, né? Receber bem o funcionário, conversar com ele, isso é importante. Imagina numa obra, né? Que vai ter pessoas que vão só fornecer a questão do serviço braçal. A pessoa não quer nem saber, né? Principalmente domingo. Domingo, esses funcionários de obra, pessoal, na segunda-feira eles não vão trabalhar até meio-dia, tá?
Raramente. Tem uns que o dia todo não vai trabalhar. Por quê? Porque domingo é dia de beber, né? Aí a ressaca vem na segunda, não vai trabalhar. Infelizmente é assim. E aí você tem que controlar, tá? Funcionário, você tem que, aos poucos, e conversando com ele, você tem essa questão da atenção dele, tá? Obra é assim, tá? Então, como a gente tá falando de construção civil, se algum dia vocês forem trabalhar aí, vocês vão ver que muitos diaristas, principalmente, segunda-feira não vão trabalhar, tá? E aí você vai ter que criar um outro método para compensar essa falta do funcionário, tá? Então, pessoal, em ambos casos, quando a gente fala de centro de custo, é possível entender as suas despesas operacionais de uma forma geral. E, claro, criar objetivos adequados para essas necessidades, tá? Então, é melhor utilizar esse centro de custo para a gente alcançar as metas, que vai facilitar essas operações diárias, né, do setor financeiro, que a gente pensa, né, setor financeiro, e atender as demandas do mercado. Por quê? Porque uma empresa, ela precisa desse controle financeiro também, ou seja, a receita, o recebimento, né, porque se não tiver, automaticamente não tem como quitar os seus compromissos, né. Bom, então a gente fala agora do controle de estoque na construção civil, tá? Controle de estoque, pessoal, ele é muito importante. Por quê? Porque vai ajudar no planejamento das atividades e vai impedir eventuais atrasos por falta de um material. Isso acontece muito, tá? Quando eu trabalhava, existia muito essa questão de não ter estoque, e aí a gente chegava para trabalhar, não tinha material, e automaticamente ficava a obra parada, né? Então, ter um bom controle também de estoque vai trazer segurança na operação e possibilitar a empresa trabalhar dentro de um conceito aí de estoque mínimo, tá? Então, essa falta de controle na construção civil é muito recorrente, ou seja, é uma das principais causadoras de atraso de obras. Isso acontece e muito, principalmente agravou um pouco agora na pandemia, né? As indústrias pararam de produzir e automaticamente os preços aumentaram. Por quê? Porque a gente teve muita demanda e pouca oferta, tá? Então, uma boa gestão no estoque também é responsável para facilitar o processo de compra, ou seja, vai melhorar a questão do fluxo de caixa e garantir que não ocorra falta de materiais na obra. Então, quando a gente fala melhorar o fluxo de caixa, pessoal, é você adiantar a obra, principalmente para quem trabalha com metas, né? Trabalhou um determinado período, terminou aí uma certa metragem, você recebe. Então, quanto mais você acelerar, mais existe a possibilidade de você melhorar essa questão do fluxo de caixa, tá? Então, o fato que este pode acarretar na queda da produtividade, sem um controle de estoque, e em atraso nos cronograma, tá? Principalmente no cronograma que a gente tem aí, tá? Então, é necessário a gente ter controle de entrada e saída, né? Controle a entrada e saída, controlar, tá? Então, toda qualquer movimentação do estoque deve ser o quê? Registrado, né? O que a Patrícia falou aí, e lá também verificar se os porcelanatos não estão sumindo, né? E sempre vai ter alguém, mas por que você faz contagem, né? Às vezes alguém vai dizer assim, por que você faz contagem? Está desconfiando? Não, isso aqui é um método que a empresa utiliza, tá? Então, é importante que a gente veja isso, tá, pessoal? Então, preferencialmente por uma pessoa de confiança, que vai ser considerado um ponto focal desta operação, tá? Então, deve-se considerar todas as entradas e saídas de materiais, de um modo geral, né? Não pode ser aí uma caneta, tem que ter controle, tá, pessoal? Equipamentos no estoque da empresa, bem como as transferências de materiais e equipamento aí para obra. É necessário o controle, tá? É importante, pessoal. Oi. Não, eu falar agora, vou lá com a caneta, vou marcando, vou botando. Às vezes o rapaz lá, quando ele tá lá, o responsável, daí ele pergunta por quê. Eu vou lá, é o procedimento padrão. Exato, exatamente, é o procedimento da empresa, ela faz contagem, né? É como você fazer a contagem física, né? Não tem um inventário no próximo ano, termina um ano, no próximo ano tem um inventário. É a mesma coisa, não vai ser um inventário, mas vai ser um controle que tem, né? Por quê? Porque quando você fala controle de estoque, porque se estiver quase acabando, a gente vai ver uma fórmula aqui, que quando estiver acabando, já é acionado por uma fórmula que você tem que adquirir mais materiais, tá? E esses materiais exigem um tempo para ser entregue, né? Hoje a gente sabe que as lojas de material de construção, não sei se vocês já foram comprar algo, né, ou acompanham alguém, mas eles dão 72 horas para entregar materiais. Não sei se a Patrícia já foi lá na empresa ver isso. Não, tem alguns materiais alguns isso. são. Aí tem umas empresas também que priorizam a entrega, né? Isso, exatamente. Tem aquela entrega rápida, já as empresas agora,
elas já investiram mais, já compraram mais aquelas lifanzinhas que são mais rápidas, são bem econômicas, entregas. Às vezes acontece ali, vai faltar um argamassa. Eu preciso só da argamassa, eu não posso ir lá buscar. Daí eu peço para entregar, eles entregam rapidinho. Mas também uma coisa boa que a imobiliária está fazendo agora é que comprou uma caminhonete, mas ainda está fabricando. Daí, para essas pequenas corridas, a gente vai e carrega tudo. Isso, exatamente. Então, a gente pode observar, mas existem empresas que determinam um prazo para te entregar. Eu mesmo, esses dias, eu fui comprar 4 telhas, aquela 5mm, e eles deram 72 horas para entregar, porque estava com muita entrega, né? Agora diminuiu mais um pouco, por causa do movimento da pandemia, estava parado, estava acumulado o serviço, mas é necessário a gente pensar nessa questão do controle de estoque, tá? Por quê? Porque existe um prazo para entrega. Agora, como a Patrícia falou, existe, né? Se for pequena quantidade, eles entregam rápido, mas dependendo o tamanho do material, automaticamente tem que aguardar, tá? Pessoal, então é importante que haja também um documento, tá? Que vai ser usado de forma rigorosa. Você pode fazer tanto num manual e depois passar para o computador, né? Passar por uma planilha, para você manter, né? Essas informações apuradas do estoque, tá? Então, ou seja, nem mesmo aquele rapidinho e já devolvo deve passar despercebido. É importante, tá? Seja transferência de um material, de um equipamento, é importante isso, tá? Então, alguns exemplos de documentos para registrar essas movimentações. Então, nós temos documento de entrada, ordem de compra mais nota fiscal, documento de saída, requisição de materiais para obra ou consumo interno, tá? Isso é importante. Registro de transferência, né? Quando a gente vai transferir um material para uma outra obra. Então, a gente, na entrada, ordem de compra, mais a nota fiscal. Lembre-se, pessoal, exija nota fiscal, tá? Em alguns casos, vamos dizer assim, não seria tanto necessário. Se puder, é bom, tá? Documento de saída, requisição de materiais para obra, como a gente falou, consumo interno e registro de transferência, tá? Então, para o material sair do estoque, é importante que no documento esteja registrado o nome das pessoas responsáveis para tal movimentação, ou seja, quem entregou e quem recebeu o material, tá? Então, também é necessário que seja informada a obra que o material vai ser utilizado e, se possível, é claro, em qual atividade está sendo aplicado. E isso é um controle, né? Então, registrar as movimentações e fazer todas essas apropriações do consumo dos materiais a cada atividade é fundamental, tá? Vai ajudar no controle do consumo dos insumos por etapa, principalmente de obra, tá? Como base na programação aí das compras. Então, dentro do estoque, controle de estoque, a gente pode colocar entrada e saída, né? Consulta de estoque, registro de inventário, cadastro de produtos e cadastros gerais, tá? É claro que a gente está falando mais a questão de entrada e saída, tá? Estoque mínimo, como que funciona a questão do cálculo de estoque mínimo? Quando você está numa empresa, quando você está numa obra e precisa, né, do estoque mínimo. Pessoal, também chamado estoque de segurança, vocês vão ouvir muito falar isso, tá? É a quantidade mínima que deve ser mantida ali do material em estoque, a fim de atender um eventual aumento, né, na demanda que vai cobrir possíveis atrasos aí na reposição de parte dos fornecedores. Então é necessário que você tenha esse estoque de segurança. Então, contudo, as variáveis a serem consideradas no cálculo do estoque mínimo são o conjunto médio de materiais por período, tá? Então, é o tempo de reposição de materiais dado pelo fornecedor. Nós temos essa fórmula, estoque mínimo é igual ao consumo médio de materiais diário vezes o tempo de reposição, tá? Como que funciona isso? Está aqui, pessoal, ó. Nesse slide a gente tem aí um exemplo, né? Exemplo cálculo do estoque mínimo, para vocês entenderem. Então, nós temos aqui o consumo diário, 4 unidades por dia, vezes 5. Então, o estoque mínimo eu tenho que ter 21 unidades. Se fosse 5, né, por 6, então nós teríamos 30 unidades em estoque, tá? Esse é o controle, tá, pessoal? Por quê? Justamente por construção, existe essa questão aí de acabacimento na cidade, um exemplo, né? A gente já viu muito acabacimento, acabar o aço, acabar algum determinado elemento. Então, é importante que numa construção você tenha em estoque. Professor, mas eu vou comprar mais sem precisar? Não, você vai ter o controle de quanto de material. Por quê? Porque você vai ter lá o seu orçamento, tá? É isso que eu falo, é você ter o orçamento primeiro, o quanto você vai gastar. Então, você tem que controlar, não precisa comprar tudo de uma vez, porque a gente sabe que o cimento, ele empedra, um exemplo, ele tem um prazo, tá, pessoal? Se vocês não utilizar, ele empedra, e aí você perde. Então, é necessário que vocês tenham esse controle também, né?
Não, vamos dizer assim, comprar um alto volume se você não tem um tempo já determinado de uso, tá? Então, a gente pode observar aí o consumo diário, como eu passei para vocês, e com estoque inicial, um exemplo de 50 unidades no primeiro dia, no 8º dia foi preciso fazer um novo pedido de reposição, é o que representa aqui que eu passei para vocês, ó, tá? Nesse caso aqui, ó, tá bom? Então, a gente tem o controle, ó, estoque final. Então, o estoque, ele vai, basicamente, recebendo aí uma atualização, tá? Então, pode-se utilizar o estoque mínimo para controlar os materiais mais importantes dentro de uma obra, tá? E aqueles materiais que demoram para ser entregue pelos fornecedores, como eu passei para vocês, tá? Bom, faça uma boa descrição dos materiais. Pessoal, isso é importante também, tá? Então, a gente pode ver aí, ó, a descrição completa, né? Completa de todos os produtos em estoque, que vai permitir o quê? Que todas as pessoas envolvidas ali no processo, eles entendam perfeitamente de que mercadoria se trata. Então, nós temos aqui, ó, tijolo barro, né? Um exemplo que eu passei para vocês. No estoque tem 92 peças, tijolo baiano, tijolo cerâmica estrutural, bloco de concreto. Então, no estoque vai ter esse controle em si. Fica mais fácil, né? Um exemplo, um servente. O pedreiro fala, ó, busca lá 15 peças do tijolo baiano. Então, automaticamente, né, com um treinamento, com um ensinamento que a gente fala, né, integração, não sei se vocês já ouviram falar, mas quando, dependendo da empresa, quando você entra, a empresa faz a integração. É te mostrar todos os setores da empresa, o setor que você vai trabalhar, o setor dos demais colegas, é o chamado integração. Então, é você passar para o funcionário. Isso não gasta muito tempo e o funcionário já vai estar por dentro aí dos elementos da obra, tá? Dos conceitos. Tranquilo? Pessoal, além disso, é essencial, tá, registrar as unidades dos itens para evitar um controle inadequado, tá? Então, nesse sentido, cimento, cal, gesso são itens geralmente que são disponibilizados em sacos, tá? O que leva a avaliar se o registro dos itens será por peso ou por quantidade de saco, tá? Então, nessa figura aqui, nessa imagem de tabela, a gente tem aí a questão do material, tá? É uns materiais que a gente utiliza em obras, tá? E a gente tem até os valores, né? Os valores unitários, tá? Ó, nós temos aqui a quantidade, vocês podem observar, a data, o controle, ó. Isso é importante a gente ter o controle, quando foi adquirido, quando saiu, tá? Então, no caso de tubos de PVC e vergalhões, por exemplo, costuma vir em barras, o registro ele deve ser feito em quantidade ou metros, tá? Já no caso dos pisos e revestimento, como a gente pode ver, né, habitualmente aí nas obras, que são armazenados em caixa. Então, a prática é realizar uma contabilização, como a nossa colega aí, Patrícia, já falou, tá? Saiba das quantidades, pessoal, é importante isso. Então, para ter um controle de estoque na construção civil, deve-se considerar o levantamento periódico do inventário. Então, entretanto, é necessário documentar a contagem e a conferência das quantidades de materiais e também equipamentos, tá? Que esteja ali em estoque. Então, seja no almoxarifado da obra ou no ambiente de produção, tá? Então, a gente pode ver aqui, ó, como que é armazenado o cimento. Isso aqui também até a gente tem o controle exato que deve ser feito, tá, pessoal? Isso aqui é importante, tá? Então, o uso em conjunto dos documentos de entrada e saída é capaz de detectar os extravios, tá? Então, o inventário é usado para contagem completa, como eu falei para vocês que as empresas fazem, tá? Então, no controle diário, você pode adotar o uso de inventário rotativo ou cíclico, né? Que tem como objetivo a contagem de alguns itens diariamente. Então, a intenção é de que a contagem seja programada de modo que cada item seja contado segundo uma programação pré-determinada, tá? Então, se vocês forem aí em determinadas lojas de construção, o estoque é assim. Na obra pode ser? Pode, dependendo do local. Vocês podem ver que não pode pegar chuva, né? Nem chuva e nem umidade. Por quê? Porque empedra a questão do saco de cimento, tá? Bom, garanta a segurança do estoque, pessoal. É importante, como eu já estou falando, né? Já falei adiantado aí. Então, outro fator importante para o controle de estoque na construção é a segurança. Então, infelizmente, é comum que vai ocorrer extravios de equipamentos e materiais, mas podemos evitar, tá? Dos mais simples aos que possuem maior valor de mercado. Então, nós temos aqui a questão do estoque, ó, para você não ter o problema, né? Vem uma chuva, o vento, você sabe que o ar ele tem uma umidade, então ele pode empedrar, né? Não é assim que a gente deixa ao ar livre. Então, aqui nós temos uma pessoa responsável para o recebimento e automaticamente a gente tem
o estoque armazenado no local apropriado, tá? Aqui fala, ó, para evitar o contato dos produtos com a umidade, as pilhas devem ficar sobre o estrado de 30 centímetros de altura em relação ao piso e uma distância de 30 centímetros das paredes, tá? Então, esse é um controle que eu passei para vocês aí observar como que se faça a questão da segurança, tá? Então, com isso, pessoal, a gente pode dizer que é muito importante adotar medidas para restringir qualquer tipo de contágio com o estoque. Então, apenas profissionais de confiança, a gente diz, dentro de uma obra, que vai ter como função o controle de materiais e devem ter acesso ao local de armazenamento, tá? Não é qualquer um, porque pode começar a sumir, né? Não vou dizer que são todos os elementos que estão numa obra vai começar a levar, mas é bom que esteja uma pessoa responsável, tá? Então, é válida a colocação de câmeras de segurança para registrar qualquer movimentação suspeita, tá? Então, tá aqui, ó, a altura do empilhamento, a questão, isso aqui, tudo tem a questão do controle de armazenagem, tá? Gerencie a organização e a armazenagem, tá, pessoal? Então, para ter o controle do estoque, é preciso ter uma organização. É difícil gerenciar um estoque onde os materiais ficam espalhados. Então, é bom a gente colocar sempre no lugar adequado, tá? Então, quando for realizada a entrega, garanta que os equipamentos e materiais sejam organizados aí dentro do estoque em seções. Além de ajudar no controle, este procedimento vai aumentar a produtividade da operação, ou seja, você já vai saber onde que estão os materiais, né? Bem organizado e bem estabilizado, tá? Então, a armazenagem também é uma etapa que requer atenção dentro de estoque, que a gente pode falar, porque existem materiais que não podem ser colocados em locais úmidos, como é o caso do cal, cimento, argamassa, entre outros, tá? E já outros não suportam coisas pesadas por cima, como é o caso do cano, né, de PVC. Então, essa armazenagem adequada, ela vai estar organizada e vai evitar em maiores gastos com a quebra ou desperdícios dos materiais, tá? E invista em tecnologia, tá, pessoal? Isso é importante também. Professor, mas numa obra eu vou investir? Existe câmeras, né? Não existe? Existe câmera. Ah, é comum isso? Pessoal, não é muito comum, mas se você tiver a possibilidade, pelo menos, por uma câmera para controlar, é importante, tá? Então, a tecnologia é uma das grandes aliadas de controle de estoque de uma empreiteira, tá? Então, investir em ferramenta específica voltada para essa eficiência de controle e segurança é o grande diferencial. Então, atualmente, o mercado vai oferecer diversas opções de sistema alinhadas aos diferentes tipos de negócio. Então, os mais controle é o software, né? Existe software especializado, profissional, que vai dar esse suporte para a construção civil, tá? Então, existem software de gestão voltado para micros e pequenas empresas. Existe para grandes também, né? Que vai oferecer aí soluções completas e eficientes para controlar essas obras e serviços, tá? Então, é importante a gente ter em mente também. E isso não é toda obra tem, mas se tiver a possibilidade de colocar pelo menos uma câmera, isso vai ajudar muito, tá? Então, através do sistema, o usuário vai poder cadastrar aí todos os insumos, dados de mão de obra, materiais, né? Vai ter aquele controle e vai estar reunido em um único lugar, tá? Otimiza o tempo dedicado à elaboração de orçamentos e gestão de obras, que vai favorecer o controle dos materiais e permitir que o usuário consulte essas composições, produtividade e rendimentos em geral, tá? Então, pessoal, essas etapas, né, todas essas etapas de gestão é importante, prezar pela eficiência e segurança das informações, tá? Então, o uso da tecnologia é um excelente caminho para quem basicamente quer melhorar aí de uma forma ou outra e ter mais controle sobre, principalmente, as finanças e desempenho da empresa, que vai trazer rentabilidade, tá? Quando a gente fala finança, é a disposição de recursos financeiros. Então, se você evita, né, se você tem uma maior receita, uma menos despesa, automaticamente você tem um lucro maior. Tranquilo? Meninas e meninos, não sei se tem meninos na sala, né? Mas alguma dúvida, pergunta? Basicamente seria esse conteúdo. Pode falar, Charla. Não, professor, tá tranquilo o conteúdo. Bem Tranquilo, explicado. né? Beleza, então a gente passa de uma forma mais expositiva para vocês observarem como funciona. Sei que é um pouco cansativo, tá, pessoal? Mas é isso que a gente tem que prezar, passar o conteúdo para vocês e entender um pouco melhor, porque na construção civil, raramente você vê um contador lá fazendo esse processo, né? E é uma área, né? Essa disciplina ela é nova, tá, pessoal? Ela é eletiva e é a primeira vez que a gente está tendo. Então, pode ser a possibilidade de futuramente a gente ter essa disciplina.
Então, para vocês entenderem um pouco melhor, sair daquela lá do comercial industrial e passar para a área da construção civil, tá? Então, é importante vocês terem esses conceitos, tá bom? Vamos ter exercício posteriormente, mas por enquanto a gente fala um pouco sobre a teoria. Pessoal, dúvidas, perguntas, fiquem à disposição, tá? Caso não tenha, a gente finaliza a aula por aqui, tá? A gente não vai ficar falando 2 horas, acabou o conteúdo, acabou a aula, né? Então a gente planeja aí 2 horas, mas às vezes a gente acelera um pouco, às vezes a gente diminui um pouco aí a questão da explicação, justamente para vocês terem essa participação também, tá bom? Então, tranquilo, pessoal? Patrícia? Pode falar, Patrícia. Professor, na aula passada foi comentado a respeito do valor da escrituração do imóvel. Eu estive dando uma olhada, 4% do valor do imóvel. 4%. Você pega o imóvel, você faz lá um 4% do valor do imóvel, aí você vai lá, mais ou menos baseado nisso daí que dá o valor da escrituração. Nossa, então essa casa de 300 mil é 12 mil reais. Por aí. Isso é 4%. Mas, na verdade, a casa de 300 mil, ela, na verdade, ela não é 300 mil. É 300 mil é o financiamento que a pessoa fez lá. Ah, tá. É que quando você é o valor paga, da casa, né? Quando você paga lá no banco, lá, eles colocam um monte de juros, um monte de taxa. No final, você vai ver assim que você acaba pagando muito caro para você ter um lugar. Vai sair uma parcela igual o valor da parcela de um aluguel, você está pagando mais caro, mas você está pagando para você. Se você está pagando um aluguel, você está pagando um aluguel, você está dando dinheiro para os outros. Você está pagando um pouco mais caro, você acaba entrando naquela ilusão ali. Eu estou pagando, vai sofrer, vai ser difícil, mas é meu. Exatamente. Eu termino de pagar, daqui 20, eu tenho que... Quer ver quando você casa, você vai lá na caixa, lá, você assina aquele monte de papel lá, você está se comprometendo a ficar pelo menos 25 anos junto, porque você tem uma dívida de 25 anos para você pagar. Exatamente. Nesse caso, se a casa em si fosse à vista 300 mil, seria 12 mil, né? 4%. Isso. Mas vamos supor que essa casa aí vai sair o quê? Metade de juros? Uma boa parte, sem contar nessa parte aí do dinheiro do financiamento, tem o contrato de gaveta, tem taxa de obra, tem um monte de taxinha que você vai pagando, que você vai... Aí você faz paga a parcela, dá uma entrada, daí a gente parcela o restante daquele contrato de gaveta. Aí, quando é dali 2 meses, você ainda tem 3 parcelas do contrato de gaveta para pagar, mais o financiamento que já está pagando. Depois, terminando de pagar esse contrato de gaveta, você fica só com o financiamento. Só para você ter ideia, né? O quanto tem de juros nisso aí. E outra coisa, pessoal, não é a nossa disciplina, mas quando você faz um financiamento pela Caixa, tem como você diminuir muito juros, tá? É o caso que a gente vai conversar aqui, mas existem métodos que você reduz e muito, tá? Esse valor que você tem de financiamento. É uma coisa que a gente viu que se você paga por parcela é uma coisa, se você faz amortização pelo valor total é outra, né? Então, muita gente não sabe disso. E é importante, a contabilidade ela traz isso. Como diminuir esses juros? Então, para quem for fazer financiamento de casa, consegue aí reduzir muito, né, Patrícia? Sim, Patrícia outra coisa, quando você compra às vezes acontece bastante, faz dia que eu não vejo mais essa propaganda. A imobiliária tal tá te vendendo um terreno. Você começa a pagar o terreno só em março do ano que vem. Aí, o que você faz? Eu tenho dinheiro, eu vou construir. Aí, eu tenho pedreiro, eu tenho material, eu tenho tudo. Quando chegar em março do ano que vem, eu pago 1 ou 2 parcelas, 3 do terreno. Aí, eu me aperto, porque eu ainda tenho material que eu estou pagando. Eu já fiz um outro empréstimo para mim fazer um material de construção, comprar um material de construção, fazer a aquisição dele para construir. Aí, quando chegar lá na frente, o que vai acontecer? Eu vou priorizar a construção da minha residência e as parcelas do terreno vão ficando. Exato. Aí, o que acontece? Lá na frente, aí eu vou me apertar, não vou ter para onde, só que eu tenho um investimento muito grande, construir uma casa de médio padrão de boa. Aí, o que acontece? Só que eu estou devendo para a imobiliária o terreno. Exato. Aí, chega lá, aí o que acontece? Aí, se a imobiliária tem caixa, o que é muito raro, aí é o que eu fiz uma negociação outro dia. Eu liguei para o cliente, calculei quanto que ele já estava devendo e compraria a parte dele do investimento, né? Sim. Tal.
para ele vir ali negociar, para a gente conversar. Eu falei, eu te dou o cheque. Das outras vezes que eu tinha ligado que fazia transferência, ele não se interessou. Agora, quando eu usei a palavra cheque, ele aceitou o acordo, veio ali no outro dia, foi embora e levou o cheque. Mas para isso precisa... Acho que cortou seu microfone, fechou? Acho que sim. Então, daí, Agora... para isso precisa ter um caixa para fazer essa negociação. É importante isso, né? A gente ter esse controle e essa parte aí, porque realmente o que você falou, às vezes a gente tem uma visão. E outra coisa, pessoal, algumas coisas que a pessoa não joga ali no planejamento, lá na frente vai dar errado. Porque exatamente o que você falou. No momento não precisa pagar, mas lá na frente, e aí? O que acontece? Onde que ocorre muita inadimplência, né? Eu acho mais viável você fazer isso, né? Construir, aí consegue os empréstimos, porque tem muitos empréstimos que o banco fornece, com bastante condições para as imobiliárias, constrói e vende. Exato. Daí a pessoa vai pagar, isso que eu estou te falando, as despesas do contrato de gaveta, né, que é a entrada que fala, chama de contrato de gaveta, as taxas, e depois, quando a Caixa libera o financiamento, que entra o dinheiro na conta da imobiliária, entrega a chave novinha da casa, fechadura nova. E hoje isso vale... e isso vale muito a pena hoje, Patrícia, a pessoa já pegar a chave na mão da casa, né? Porque você faz uma programação e não dá certo depois, né? Você faz uma programação de construir igual você falou, às vezes a pessoa tem o dinheiro, mas muita gente, hoje eu vejo muita gente falar, eu vou comprar uma casa pronta, porque daí não eu não é tenho a casa trabalho, do sonho, né? Não é a casa que você sonhou, é um outro projeto. Mas assim, já não é mais aqueles projetos tão igual, não sei se você já andou ali pelo Dauri Riva, as casas são todas iguais. Aí essas outras não, tem uma inovação, tem um modelo, já tem uma suíte, já que são 2 quartos, mas com a suíte, já uma divisão um pouco melhor, um pouco mais inovado, já é um tipo de janela, já vai melhorando, já foge bastante daquele padrão lá, já dá uma outra aparência, se anima um pouco, fica bonitinho, faz um designer melhor por fora. E depois, e lembrando que depois você pode aumentar a casa, né? Sim. Futuramente você pode construir, você tem essa... Então, bom, pessoal, então basicamente seria isso, né? Agradeço aí a Patrícia e as demais, tá? Que estiveram conosco até agora. Então a gente finaliza a nossa aula. Lembrando que a atividade vai estar à disposição amanhã às 9 horas, tá, pessoal? Então até das 9, eu vou deixar aí das 9 às 23 horas, como é de costume, tá? Até para o aluno ter essa questão de fazer a atividade. Então, 9 horas, vocês podem ir lá no portal SIGAR, que vai estar liberada a atividade, e aí qualquer dúvida nós estamos à disposição, tá? O conteúdo já está no portal SIGAR, vocês podem acessar lá essa aula e o plano de contas, e mais para frente a gente vai começar já a resolver exercícios, tá? Por enquanto a gente começa falando um pouquinho de teoria, para vocês compreenderem. Espero de grande valia essa nossa aula, se vocês compreenderam. Eu sei que muitas aqui ainda não têm aquele conhecimento de construção civil, mas a gente passa um pouquinho lapidando para o dia que você chegar numa empresa ou na construção vocês terem noção, tá bom? Pessoal, então eu agradeço vocês, uma ótima semana, né, iniciando aí. Não deixe de fazer atividade, já computei aqui a presença de vocês dessa aula, tá? E qualquer coisa estamos à disposição. Qualquer recado a gente passa pelo WhatsApp, também posta no portal SIGAR, tá bom? Pessoal, um ótimo dia, um grande abraço, tá? Fique com Deus e a gente vai se falando aí. Até a próxima segunda, mas amanhã vocês têm atividade, tá bom? Um abração, até mais.